Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nosso encontro hoje é sobre o tema a natureza como reflexo do divino. Alguns talvez tenham dificuldade em lidar com a palavra divino, a gente pode falar como reflexo do transcendente, a gente pode falar como reflexo da dimensão espiritual, a gente pode falar como natureza como reflexo do sagrado. As palavras são várias que podem ser escolhidas, né? Mas o intuito dessa nossa conversa hoje é exatamente a gente aprofundar-se um pouco nessa coisa de onde é que eu descubro, como é que eu mergulho mais na dimensão do sagrado, do transcendente, do espiritual, do divino, através da natureza. Uma primeira coisa que eu quero levantar é que nós temos que sair dessa ideia da dualidade, da dicotomia, do ponto e contraponto, dos opostos, né? Existe uma realidade material, existe uma realidade imaterial, intangível, espiritual, transcendente, sagrada. A realidade é uma só. Esse é um fato, né? Não existem realidades. Realidades é uma ilusão que é criada dada a nossa limitação de não conseguirmos ir além daquilo que a gente é capaz de perceber. Nós somente somos capazes de perceber a tridimensionalidade, o espaço e o tempo. Nós não conseguimos conceber o que seja uma dimensão para além dessas quatro dimensões, né? Daí então nós tínhamos antigamente um seriado, a turma mais velha vai lembrar disso, a quinta dimensão, né? Era a época da TV preto e branco ainda. Porque a gente não consegue entender o que é a dimensão fora daquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos cinco sentidos, né? É interessante até que a ciência vem desenvolvendo ultimamente, mais recentemente, eu vi nos jornais, uma pesquisa de alguns centros de pesquisa internacionais que já detectaram 33 diferentes sentidos no ser humano. Nós estamos saindo dessa coisa dos cinco sentidos, né? E eu não consigo reproduzir agora quais são todos esses sentidos, né? Mas um dos sentidos, por exemplo, que eu li nessa matéria, é a intuição, é um sentido também. Ela não é mais uma coisa, porque ela não faz parte dos cinco sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, né? O que é a intuição? Né? Ela intui, me leva a uma outra dimensão, ela percebe uma dimensão que, inclusive, foge às restrições do espaço-tempo, né? Então, eu preciso sair dessa coisinha muito pequena, que é essa visão de que existe um mundo material, existe uma dimensão não material, transcendente, sagrada, divina, o nome que cada um deseja dar, e eu entender que essas duas dimensões são separadas. Essa separação da dimensão do que é matéria e o que não é matéria, né, se deu historicamente dado ao movimento iluminista, né, que buscava romper esse jugo que a ciência se encontrava a partir da religião na época, e daí então essa independência, o grito de independência da ciência, dizendo, ok, nós temos duas realidades, a material e a não material. A realidade material é regida pelo olhar científico e a realidade não material é regida pelo olhar religioso. E religião e ciência não tem nada a ver uma coisa com a outra, então a gente separa essas duas coisas. E nós estamos sofrendo os resultados dessa separação que é ilusória, porque, na verdade, a realidade é uma só. Quando eu digo que a realidade é uma só, eu posso perceber que determinados eventos que acontecem na realidade material, elas têm uma raiz na realidade não tangível, imaterial, sagrada, transcendente, espiritual, divina. Ou seja, quando eu falo em estética e beleza,
no mundo da matéria, qual é a imagem irmã? Qual é o reflexo que existe na dimensão da realidade de uma beleza e uma estética na dimensão não material? É difícil da gente dizer o que seria isso, né? Nós conseguimos entender beleza, conseguimos entender estética, conseguimos entender a harmonia nessa dimensão, porque nós definimos pelos nossos 5 sentidos, né? Quais são essas definições, o que delimita, o que esquadra, né, exatamente o que é beleza, o que é estética, o que é harmonia, o que é coisas que se conjugam uma com a outra. Mas o que eu estou dizendo é que existe, então, um contraponto, né, uma outra imagem, né, na dimensão não material, que é beleza também. É isso que nós podemos dizer que é a beleza do sagrado, a beleza do divino, que a gente não consegue expressar nem em palavras, mas sim em sentimentos. Nós sabemos, por exemplo, que nós podemos entrar num espaço e sentimos uma vibração energética, como queiram definir, né, de alguma coisa diferente naquele espaço. Mas não são os 5 sentidos que estão nos dizendo que aquele lugar tem uma energia maravilhosa, tem uma beleza maravilhosa, apesar de que a beleza estética esteja lá presente, mas ela não é necessariamente aquilo que nós estamos percebendo. Nós estamos percebendo uma outra beleza. Então, há a beleza na dimensão transcendente, na dimensão divina, na dimensão não material, na dimensão espiritual, e essa beleza aparece também como se fosse uma manifestação daquela beleza maior. Eu diria, então, que tudo aquilo que nós conhecemos como qualidades que nós atribuímos a coisas no mundo material, ela existe também na dimensão espiritual, na dimensão transcendente, na dimensão imaterial, ou, como eu estou propondo, na dimensão divina. O divino, ele abarca o todo. A matéria é uma expressão do divino. O mundo material, o mundo tangível, o mundo que nós conseguimos perceber através dos nossos 5 sentidos, ele é esse mundo que manifesta essa grandeza, essa coisa indescritível. Então, e eu trago agora a expressão da natureza como sendo essa expressão daquilo que nasce no transcendente, nasce no espiritual. Então, quando eu vejo a grandeza do mar, eu digo, nossa, o mar é uma coisa enorme, é grandioso, o mar é soberano. Mas de onde vem essa grandiosidade, essa soberania? Ela encontra uma raiz na dimensão sagrada, na dimensão não material, na dimensão espiritual, na dimensão divina. Quando eu vejo, por exemplo, uma árvore e eu digo, que perfeição! Vejam as folhas, vejam os seus frutos, vejam a forma como ela conduz os seus nutrientes através de pequenas capilaridades, né, que se encontram no tronco da árvore, que depois vão para os ramos e que alcançam os pequenos galhos e alcançam as pequenas ligações com as folhas. Como é esse processo de fotossíntese? Que coisa impressionante, né? Então, eu olho a natureza e eu digo, aqui existe sabedoria, aqui existe ordem, aqui existe harmonia. Por isso a árvore existe. Quando eu vejo a grandeza de uma montanha, e eu estou pegando isso tudo emprestado de um texto de Bahá'u'lláh, que eu acho fantástico,
né? Em que ele fala, por exemplo, que ele contempla a montanha, contempla o mar, contempla o céu. Em cada uma dessas contemplações, né, ele diz que isso faz lembrar algo que é da dimensão do divino. Então, a imensidão do céu. Nós estamos vivendo uma vida, às vezes, muito urbana, né? Mas quem aqui está nos assistindo e que vive nas pequenas cidades, ou talvez até numa fazenda ou numa chácara, longe dos grandes centros, tem essa oportunidade de, à noite, na noite estrelada, olhar para o céu, olhar a imensidão do céu. O céu é imenso. Agora, se essa imensidão aparece na dimensão física, material, ela tem também uma co-irmã, uma conexão com o que é imensidão na definição do não concreto, do abstrato, do divino, do espiritual. Então, a natureza, ela nos dá essa oportunidade de percebermos o que são as conexões que existem entre a dimensão da matéria e a dimensão do espírito, a dimensão do material e a dimensão do imaterial, a dimensão daquilo que é compreensível através dos 5 sentidos e aquilo que vai ser compreendido através de outros sentidos nossos que não os 5 sentidos. Então, o primeiro convite que eu faço a todos vocês é: deixemos de ver a realidade como sendo uma realidade particionada, matéria de um lado, espírito de outro. Essa realidade é uma só. Nós podemos não ver a realidade como una, mas ela é una. Ela é tão una como o feto ou o embrião não consegue, se ele conseguisse perceber, nós pudéssemos ler os seus pensamentos, né? Ele não consegue perceber o que significa a unidade entre o mundo do ventre, o mundo intrauterino e o mundo externo. Esse embrião, vai achar que são 2 mundos diferentes, separados o quê? Por uma pele, por músculos e pele, mais nada. É o que separa o mundo intrauterino do mundo externo que nós vivemos. Por mais que nós queiramos dizer para o feto o que significam certos elementos do mundo fora do útero materno, ele não vai entender. Mas o feto vai entender o que significa, por exemplo, calor. Mas ele não é capaz de entender o que é a chama, que é o contraponto do calor, né, no mundo externo, para esse mundo interno que ele vive a temperatura de 36 graus e meio, em média, que é a temperatura do corpo da mãe que carrega em seu ventre esse embrião em evolução. Também nós não somos capazes de entender o que é calor na dimensão espiritual. Mas se há calor na dimensão física, se nós podemos observar, obviamente, aquele fogo controlado, bonito de uma fogueira, e não esses incêndios infelizes que nós vemos destruindo a natureza, né? Mas a beleza do fogo, eu sou capaz de entendê-la na dimensão material. Mas o que é o contraponto do fogo? Quem é o irmão siamês conectado intimamente com o fogo material na dimensão do espírito? O que é esse fogo? É difícil, é impossível de nós entendermos. Mas nós podemos entender sinais do que são essas manifestações no mundo da matéria. E a natureza existe para nos ensinar isso. Ela existe para nos ajudar a entendermos que existe um sagrado, que existe uma dimensão que transcende a tudo isso. Porque a própria natureza, ela é uma resultante desse sagrado, porque ela está intimamente ligada a esse sagrado. Os povos originários, né, os povos autóctones, indígenas, aborígenes, ou, enfim, eles entenderam isso.
E eles vivenciaram isso, e vivenciam ainda isso. Nós, ditos os povos que passamos pelo processo, entre aspas, civilizatório, nós perdemos essa dimensão do entendimento do sagrado como uma voz que emana da natureza. Nós acusamos os povos originários, eles são muito primitivos. Que noção é essa de primitivo? O que significa primitivo? Quem é que aqui é evoluído nesse mundo que taca fogo em florestas, que destrói tudo, que está fazendo a gente viver o que a gente está vivendo agora, com mudanças climáticas, o Brasil tendo um frio que não teve há décadas, né? O maior frio do século XXI, e até voltando atrás no século XX, não havia registros de tamanha onda de frio nas últimas décadas, né? Talvez em décadas mais anteriores, séculos anteriores, sim. Mas o que está acontecendo com o mundo? Onde nós estamos tendo inundações no norte da Europa, incêndios enormes no sul da Europa. Impressionante, vocês podem estar vendo aí agora nas redes sociais, na televisão, nos jornais, né? Turquia, Grécia, Itália sendo incendiada, enquanto a Alemanha, a Holanda, os países nórdicos sendo submersos. Estados Unidos, idem, incêndios. China, com inundações que jamais foram vistas em passado mais recente. Então, nós perdemos essa conexão com a natureza, essa linguagem com a natureza. Nós precisamos resgatá-la. A natureza é um educador, é uma educadora que se encontra pronta para nos ofertar o entendimento do que significa a dimensão do transcendente, a dimensão do divino, porque é ela que reflete esse divino, esse transcendente, esse espiritual. Muito bem. A natureza, por ser isso, ela oferece aos seres humanos uma possibilidade que também deve ser bem compreendida. Se ela é o reflexo na dimensão da matéria, daquilo que é muito maior na dimensão do espírito, porque quando eu digo que isso tudo é uma coisa só, é porque o maior contém o menor não contém o maior. O espírito, por ser algo, essa dimensão do transcendente, né? Até pela própria etimologia da palavra, transcende, ela não conhece limites, ela vai para além dos limites. Então, ela contém a dimensão material. Mas essa natureza, que é o reflexo dessa dimensão transcendente, dessa dimensão divina, ela oferece a nós, seres humanos, uma possibilidade que se chama cocriação. Nós somos co-criadores junto com a natureza. Por que a gente pode dizer isso? Porque são os seres humanos que são capazes de dominar a natureza. A natureza diz que nenhum corpo é capaz de, por si só, elevar-se da posição que se encontra, a não ser que ele tenha asas. Nós, seres humanos, não temos asas e nós desafiamos a lei da gravidade e voamos. Nós desafiamos a lei da gravidade e vamos para além. Saímos da órbita terrestre. Vamos explorar outros planetas. Já estamos em Marte agora, com 3 veículos, né, sondando e rondando Marte, em terra marciana, em solo, desculpe, marciano. Nós desafiamos a natureza porque ela diz que ninguém é capaz de comunicar-se a uma distância maior do que X metros. Mas nós falamos de um lado ao outro do planeta, através da comunicação eletrônica. A natureza diz que, quando a noite vem e a escuridão se estabelece, não há como você iluminar mais do que uma região muito pequena a partir do fogo que você é capaz de acender. Mas nós criamos holofotes. Os seres humanos sempre foram, e principalmente nos 2 últimos séculos para cá, né, capazes de desafiar as leis da natureza. Então, nós temos, de um lado,
uma capacidade de desafiar a natureza, mas, ao mesmo tempo, ao desafiarmos a natureza, nós somos capazes de destruí-la. Então, ao desafiarmos a natureza, nós podemos cocriar junto com ela. Isso, a ideia da cocriação, é uma ideia antiga na humanidade, que vem sendo desenvolvida milênio após milênio. Quando os seres humanos começam a dominar a lavoura, descobrem que podem sim fazer cruzamento entre, perdão, entre plantas que são iguais, mas que têm certas diferenças. O híbrido do milho através de cruzamento genético não é uma novidade agora. Cruzamento genético, não estou falando cruzamento com outros genes estranhos ao próprio milho, né? Mas cruzar espécies de milho, cruzar espécies de arroz, cruzar espécies de outros cereais e outras plantas, é algo que os seres humanos aprenderam a fazer. E, com isso, ganharam, né? Nós fizemos cruzamentos de tomates entre tomates e podemos criar tomate salada, que é um tomate enorme, e podemos criar o tomatinho cereja, que é um tomate pequenininho. E se deu através de uma engenharia genética que os seres humanos fizeram, sem trazerem genes de outra natureza para dentro, né? Claro que nós sabemos hoje, por exemplo, que há tomates que são resistentes ao tempo, não apodrece depois de semanas de colhido, porque colocou-se um gene de uma coisa que combate as bactérias, e aí você está falando em transformação genética do tomate. Mas não é isso que eu estou me referindo, né? Nem estou questionando se isso é bom ou mal. A coisa que eu estou dizendo é que os seres humanos foram capazes de aprimorar a natureza. Sim, a natureza pode ser aprimorada. Nós criamos novas variações de possibilidades para vegetais, né? Se vocês perceberem, por exemplo, pode ser alvo de críticas, né? Também não estou subscrevendo nada, mas a variedade de cães que nós conhecemos hoje são fruto de experimentos genéticos entre cães de diferentes naturezas. Nós só tínhamos um lobo. E, a partir desse um lobo, nós começamos a criar uma série de outros animais, né, da mesma família do lobo e do cão, que você acaba tendo cães, por exemplo, como o Doberman, que é um experimento genético de cruzamento entre cães, né? Altamente instável, né? Há cães que são muito instáveis, por isso que há cães que têm problemas renais, têm problemas sérios, né? Uma vida muito curta, porque eles são fruto desses cruzamentos que acabam levando a uma fragilidade. Mas, se eu tenho fragilidade de um lado, eu tenho fortalezas de outro. É quando a gente é capaz de dialogar com a natureza, é que nós fomos capazes, por exemplo, hoje, né, resgatando um passado mais recente que estava sendo destruído, de podermos resgatar sementes, por exemplo, de milho, que são de milho crioulo, milhos de diferentes espécies e naturezas que a natureza dava e que se perderam. E que agora a gente está resgatando. Então, de um lado, o ser humano destrói, e é o desserviço que ele faz à natureza, mas, de outro lado, o ser humano é capaz de criar possibilidades para que a natureza até evolua, acelerar esse processo de evolução da natureza. E isso dá esse papel de cocriação, ele passa a ser um cocriador junto com a natureza, ele passa a criar uma série de coisas. Então, quando o homem tem, o ser humano, né, o homem e o ser humano, tem essa capacidade, essa possibilidade de desafiar as leis naturais, ele tem uma responsabilidade. Porque, se ele desafia as leis naturais, ele pode ser o destruidor da natureza. Mas, ao mesmo tempo, se ele desafia as leis naturais, ele pode se tornar um co-criador.
Por quê? Porque os seres humanos têm essa capacidade que a natureza não tem, que é refletir sobre si mesmo e refletir sobre os outros. Perceber o outro, refletir sobre o outro, observar o outro, e a partir dessa observação, que é fruto do raciocínio humano, né, sermos capazes de transformar as coisas. Claro, volto a reafirmar, nós estamos passando por uma fase já há séculos, né, de destruição. E a gente agora condena toda e qualquer espécie de intervenção na natureza. Mas não é necessário que seja assim. Não é necessário que seja sempre assim. Nós, seres humanos, podemos, sim, intervir nesse sentido de proteger, nesse sentido de ajudar na evolução. Nós descobrimos uma série de coisas que eram fruto da nossa natureza predatória, né? Por que o período do defeso, por exemplo, na pesca? Né? É a época em que os peixes vão desovar. E se você pescar peixes que vão desovar, você vai acabar com os cardumes. Agora, você pode fazer cardumes serem mais produtivos, né? De ofertarem maior possibilidade de alimentação para aqueles que não são vegetarianos. Né? Pode-se, claro, mas com que propósito? Com o propósito de melhorar, de ajudar, e não o propósito de destruir. Então, isso nos dá essa certeza de que essa interação entre o espiritual e o material é um fato, porque a inteligência humana, a perspicácia, a percepção, a visão humana, que não está ligada aos cinco sentidos, mas de ser capaz de projetar futuros, ver futuros, idealizar futuros, ela vem dessa dimensão não tangível, que os demais seres da natureza não a têm. Então, como é que nós podemos colocar isso a serviço do bem-estar humano? Esse é o nosso desafio. Nós, até agora, infelizmente, temos, na grande maioria das intervenções na natureza, ameaçado a natureza, destruído a natureza, e não a colocada como um legado para as próximas gerações. Principalmente da Revolução Industrial para cá, nós começamos um processo de destruição impressionante. Então, agora cabe a gente, né, percebendo esse caráter sagrado da natureza, porque se nós destruirmos a natureza, nós vamos perder essa nossa conexão com o sagrado. Por isso que a gente diz, olha, quando a gente vai à natureza, a gente percebe o que significa a dimensão do espírito, a dimensão transcendente, a dimensão sagrada. Porque ela brada em voz muito clara que ela é aquela que representa tudo isso. Agora, nós precisamos protegê-la, precisamos conservá-la, precisamos transformá-la sempre num legado para as próximas gerações, mas precisamos aprender a dialogar e conviver com ela de forma pacífica. Enquanto nós não convivemos com a natureza de forma pacífica, nós não vamos conviver entre nós de forma pacífica, porque nós não conseguimos conviver com aquilo que é o reflexo do transcendente, do sagrado. Como é que eu vou conviver com o reflexo do sagrado no outro se eu não consigo conviver com o reflexo do sagrado na natureza? Está aí o nosso desafio. Esse é o desafio do mundo de hoje. Perceber a dimensão sagrada da natureza, conectar-se com essa dimensão sagrada, preservar essa natureza, conservar essa natureza, ser um co-criador junto com a natureza para que ela possa ofertar mais benefícios e frutos sem que haja a sua destruição ou sem que nós desvirtuemos o próprio propósito da natureza. Nós estamos vivendo um momento bastante diferente dessa visão que eu estou apresentando, visto tudo que nós estamos percebendo que a natureza está sofrendo. Mas agora compete a nós darmos essa parada e fazermos essa reconexão, reconhecendo a natureza como uma dimensão do sagrado, como uma expressão do sagrado,
como uma expressão do transcendente, como uma expressão do divino. Obrigado.